Estrutura dos cromossomos. A estrutura do cromossomo eucarionte. Nas células eucariontes, cada molécula linear de DNA está associada a proteínas, formando um cromossomo. Durante o período de vida em que a célula não está se dividindo, os cromossomos ficam emaranhados no núcleo celular e não é possível distingui-los individualmente ao microscópio óptico. Quando a célula entra no processo de divisão, os cromossomos dobram-se sobre si mesmos, tornando-se mais compactados. Isso facilita sua distinção ao microscópio óptico. Cada espécie de ser vivo possui um número fixo de cromossomos e, portanto, de moléculas DNA em suas células. Os seres humanos, por exemplo, têm 23 pares de cromossomos em cada uma de suas células, totalizando 46 cromossomos. A célula com cromossomos aos pares é denominada célula diploide, representada por 2N. Por apresentar forma e tamanho semelhantes e a mesma sequência de genes, os membros de cada par de cromossomos são denominados cromossomos homólogos. Algumas células apresentam apenas um cromossomo de cada tipo. São as células haploides, representadas por N. Os gametas humanos são exemplos de células haploides. Os gametas femininos e masculinos dos seres humanos têm 23 cromossomos, ou seja, metade do número de cromossomos da espécie. Eles se unem na fecundação, formando o zigoto e restabelecendo o número de 46 cromossomos, padrão para a espécie humana. Cromossomos sexuais. Nos mamíferos e em alguns outros seres vivos, há um par de cromossomos que diferem entre indivíduos do sexo masculino e do feminino. Nas pessoas do sexo biológico feminino, esse par é formado por 2 cromossomos idênticos, denominados cromossomos X. Nas pessoas do sexo biológico masculino, esse par é constituído por um cromossomo X e um cromossomo menor, chamado cromossomo Y. Cariótipo: o conjunto de características morfológicas dos cromossomos, como número, tamanho e forma, constitui o cariótipo de uma espécie. Cada espécie apresenta um cariótipo típico. Existem algumas técnicas que facilitam o estudo do cariótipo de uma espécie, como a fotomicrografia, na qual as células em divisão são fotografadas ao microscópio, e tratamentos que promovem o surgimento de faixas horizontais típicas. As bandas em cada cromossomo, com base nessas técnicas, é possível organizar os cromossomos de um cariótipo em pares, considerando seu tamanho e sua forma, além do padrão de bandas. Por convenção, organizam-se os pares em ordem decrescente de tamanho, numerando-os. O cariótipo de algumas pessoas apresenta alterações no número ou na estrutura dos cromossomos. Muitas dessas alterações resultam em um conjunto de características e sintomas, caracterizando as síndromes cromossômicas. Exemplo: síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner e síndrome de Down.